Aí, pessoal, voltamos. Problemas técnicos sempre acontece, né? Vida normal, vida real, ao vivo é assim mesmo. Vou começar a passar umas fotos para exemplificar tudo que eu falo sobre iluminação e para mostrar alguns exemplos para vocês também. E eu sempre gosto de trazer alguns erros que são muito comuns no meio da iluminação entre profissionais. Eu mesma já cometi esses erros. E eu acho importante porque quando a gente começa a identificar os erros e ver que aquilo talvez não é tão legal e tal, a gente começa a melhorar e a evoluir nesse conteúdo e aprender mais como aplicar aquilo no nosso projeto, né? Vou começar a passar umas fotos e eu vou falar de alguns efeitos também. Descendo aqui. Então eu falei um pouco, né, da importância da iluminação na nossa vida. Então a gente faz essa questão da integração, criar atmosferas, atribuir sensações aos espaços, isso também é importantíssimo. Então a gente deixa o ambiente mais confortável, mais acolhedor, mais aconchegante, mais frio, mais impessoal. Tá todo mundo vendo as minhas fotos aí? E o que eu queria falar também é que a gente precisa, o primeiro erro que eu vejo muito acontecer com os profissionais é focar na lâmpada e na luminária e não focar no efeito de luz. Então, qual que é o efeito que você quer, né? Começar o projeto. Como que as pessoas fazem projeto normalmente? Pega uma planta, começa a marcar aqueles pontinhos de luz na planta e acha que está iluminado, né? Mas qual que é o efeito que a gente quer? Qual é a sensação? O que você quer que a pessoa ao entrar ali sinta? Então isso é muito mais importante do que você só especificar a lâmpada. A lâmpada e a luminária, elas são um meio facilitador, elas que vão criar aquele efeito que você idealizou. Só que se você não idealiza, não faz essa conceituação primeiro, você não vai chegar lá no final, né? Então eu criei um passo a passo, que é briefing, né, análise do projeto, conceito, que é muito importante, a gente não pode pular essa etapa, e depois a gente determina e faz a especificação da lâmpada e da luminária, que é importantíssimo também. A gente tem que saber quais especificações vão trazer aquele efeito que a gente idealizou. Um efeito que eu gosto de usar muito nos projetos é o efeito de luz difusa. O que seria um efeito de luz difusa? É uma luz que ela é totalmente, até coloquei aqui, ela se espalha por todo o ambiente e deixa o ambiente muito mais confortável, muito mais acolhedor e muito mais aconchegante. Como que você cria esse efeito? De várias formas, né? A luz difusa tem sempre que ser com abajur? Não necessariamente. A gente pode, por exemplo, vou passar as fotos aqui para vocês irem vendo. Gente, quem tiver pergunta também pode ir fazendo, tá? Acho que fica mais dinâmico até. Olha, aqui eu mostro dois efeitos de luz difusa. Então eu tenho um perfil, que até eu trouxe um perfil aqui para vocês verem, um perfil com acrílico difusor. O essencial para luz difusa é a gente ter alguma superfície, alguma superfície entre a fonte luminosa, no caso a lâmpada ou o LED, e o ambiente. O que seria esse elemento, né? Ou um acrílico difusor, ou uma cúpula de tecido, ou um vidro leitoso, algo que deixe a luz mais espalhada e que ilumine o ambiente por completo. E o perfil acaba sendo um exemplo muito bom disso. Aqui nessa foto do closet, olha, a gente pode ver um perfil linear que acompanha o armário e traz essa luz difusa, que é o que a gente precisa para esse ambiente, né? Claro que sempre se atentar também à questão de RC, que é o índice de reprodução de cor. Então, quanto mais próximo do 100, maior fidelização de cores a gente tem. E para ambientes mais técnicos, que eu costumo falar, isso é muito importante. Então, closet, bancada de banheiro, cozinha também, você consegue ver com mais nitidez, né, aqueles alimentos que você tá ali. E embaixo eu também tenho um efeito de luz difusa, um perfil linear que tá embaixo das prateleiras e um perfil frontal para maquiagem. Um dos mitos, eu gosto muito de falar dos mitos de iluminação, né? Vamos ver quem já ouviu sobre isso. Então, um dos maiores mitos de iluminação que existe, um dos, né? É que a gente tem que misturar a lâmpada branca e amarela em bancada de maquiagem. Isso simplesmente não faz sentido algum.
não faz nenhum sentido a gente colocar uma lâmpada branca e uma amarela. Isso é um erro, assim, e eu queria muito saber da onde surgiu isso. E quem aqui já ouviu falar disso? Vamos ver, ó. Eu já. Tá vendo? Que é a melhor luz, que deixa mais iluminado, que a bancada fica melhor. Gente, não, sério, não existe isso. Eu vou explicar por quê. Na verdade, o que eu já ouvi falar foi de uma fria e uma quente. Tipo, então, É isso, branca e amarela. É exatamente. Tipo, no closet colocar uma fluorescente com dicróica, por exemplo. Então, isso daí é porque a fluorescente ela dá luz difusa e a dicróica ela corrigiu o IRC antigamente, né? Porque a dicróica ela tinha o IRC mais alto e a fluorescente ela tinha o IRC muito baixo, abaixo de 80. Então, por isso que, né, falavam que a gente tinha que misturar. O fato da bancada de maquiagem é que não faz sentido porque a temperatura de cor, a lâmpada branca e amarela, ela muda a percepção que você tem do espaço. Então ela vai deixar o ambiente mais acolhedor e mais aconchegante, a amarela. Então para um restaurante refinado, mais elegante, é essencial. Ou ela vai deixar mais frio, mais impessoal. Para uma rede de fast food é melhor, né? Para uma cozinha também que você precisa de mais atenção também é melhor. Ela muda a percepção, mas aí entra o IRC, que é o índice de reprodução de cor, quanto mais próximo do 100 melhor, para falar o seguinte, olha, tá aqui todas as tonalidades de vermelho, todas as tonalidades de azuis, todas as tonalidades de verde. Você vai enxergar tudo isso, você vai ver se seu blush está muito marcado, se não tá. Agora, misturando as duas temperaturas, se você tiver um IRC baixo ou alto, você vai ver da mesma forma. O que você está fazendo ali, você não está criando percepção nenhuma. Então, qual que é a dica aqui, né? Primeiro criar a luz frontal, que a gente ilumina o rosto por completo. Depois, você atribuir qual que é a sensação que você quer para aquele espaço. Ah, é uma sensação mais aconchegante? Ah, beleza, vou de amarela. Ah, é uma bancada de maquiagem? Preciso de uma reprodução de cor boa, então eu vou colocar um IRC alto. Então, seguindo, sabe? Vai seguindo o passo a passo, vai perguntando para o projeto o que eu preciso aqui, o que eu preciso entregar de luz, né? E aí a gente vai especificando. Agora, se você mistura a temperatura de cor, só fica feio e não funciona, não ajuda em nada. Eu gosto muito dessa questão dos mitos, porque é uma coisa que vem lá de trás, né? E às vezes a gente não se pergunta o porquê disso, né? Outro mito muito grande é falar que a lâmpada branca, ela é mais econômica e ilumina mais. Quem já ouviu isso também? E isso acontece porque lá atrás, quando a gente teve uma troca de tecnologia, então saem as incandescentes e entram as fluorescentes eletrônicas, aquelas de aspiralzinho, os primeiros players do mercado, as primeiras lâmpadas, elas realmente eram brancas e elas economizavam mais energia, mas porque elas tinham uma potência menor, então ela consumia menos energia. Ela iluminava mais, realmente, de fato, mas ela tinha o fluxo luminoso, a quantidade de lumens maior. Então, comparativamente falando com a incandescente, a gente estava comparando banana com laranja, porque uma tinha a potência, né, 60 watts de consumo energético, que é incandescente, e a gente tinha a fluorescente ou LED que tinha um consumo menor, mais econômico, legal. Mas não é porque ela era branca ou amarela, é simplesmente porque eram lâmpadas diferentes. E aí a gente traz isso ainda, né, até hoje. Fica esse preconceito, né, na nossa cabeça e na vida dos clientes. Mas eu acho muito importante a gente saber o porquê, porque aí a gente já entra com um argumento muito mais embasado. O cliente fala, eu quero lâmpada branca porque é mais econômico. Não, não é, você já sabe. Não é mais econômico, a potência não tem nada a ver com a temperatura de cor. Então a gente consegue também argumentar e trazer algo mais, que faz mais sentido, né? O que eu gosto muito de falar também é que a gente não precisa usar só o teto para iluminar. Vamos fazer um exercício aqui. Começa a imaginar uma pessoa toda vestida de preto, então ela tá com uma calça preta e uma blusa preta, e uma outra pessoa com a mesma roupa, mas ela tem brinco, uma bolsa interessante, colar, pulseira, uma maquiagem legal, um cabelo com babyliss. As duas pessoas estão vestidas, né, de preto, estão cumprindo o mesmo papel. Mas qual que é mais legal de ver? Qual que é mais interessante? Qual que é mais elegante? Qual que é mais refinada? Essa aqui, né? Com o brinco, com o colar, com a bolsa, né? Concorda? Quem concorda comigo? Com a iluminação é a mesma coisa. Se a gente coloca só luz no teto, fica uma coisa chata.
que a gente tem ao nosso dispor? Paredes, mobiliários, abajures. Então, usar o que a gente tem à nossa disposição e sair um pouco daquela mesmice, né? Sempre eu vou ter um ponto central. No meu corredor vai ter um ponto central, no meu hall de entrada vai ter um ponto central. Não, a gente pode, por exemplo, como essa foto, usar do nosso mobiliário para trazer uma luz para o ambiente, deixar o ambiente mais elegante, mais interessante. Eu gosto muito de usar um tipo de iluminação que eu falo que é a iluminação surpresa. Entrei no espaço, eu vejo aquela luz e falo, gente, da onde vem isso? Isso é muito legal e é muito mais difícil de fazer. Para pegar uma planta, dividir uma malha ali com vários pontos, colocar vários embutidos, vários pontos de luz no teto, a gente não precisa ser profissional, a gente não precisa estudar iluminação, a gente não precisa entender de iluminação. A gente coloca as luminárias e pronto. Agora, para deixar o ambiente mais interessante, usar dos mobiliários, esconder as fontes de luz, as fontes luminosas, isso é muito mais difícil. Mas isso deixa o projeto mais bacana. A gente coloca os acessórios, né? Os acessórios do look ali. Então fica das camadas de iluminação. Então eu tenho a luz do teto, eu tenho a luz das paredes, eu tenho a luz dos meus mobiliários, eu tenho a luz mais baixa, né, abajures, luminárias de piso, e ir compondo tudo isso. Então essa composição me traz uma luz mais interessante. E, gente, a gente vive numa época, tô até com uma fita aqui, uma fita Kobe, que é vou pedir pra mim acender pra mim, por favor, Mi. Os produtos de hoje em dia dão uma gama de possibilidades, assim, absurda pra gente. A fita de LED veio pra... A gente pode fazer iluminações curvas, detalhes muito finos, muito delicados, né? Quem já pensou antigamente com fluorescente ter um perfil desse tamanho, né? Então a fita, ela possibilita muito mais. Tem um aqui, ó, Mi, tem uma aqui, olha. A fita de LED, ela traz uma possibilidade muito maior pra gente. A gente consegue criar detalhamentos muito mais delicados. E é muito legal de observar, né, a evolução das luminárias em relação a isso. Porque antigamente, o que a gente tinha? Luminárias quadradas, fluorescentes, para ter, né, receber essa lâmpada fluorescente, ou perfis mais largos. Por exemplo, para a cozinha, a gente tinha perfil de 15, 20 de largura, ou a gente usava os rasgos de luz no gesso também. O que a gente tem hoje em dia? Olha o tamanho dessa luminária, né? 2 centímetros de largura. Por quê? A luminária acompanha o nosso equipamento. Eles vão ficando mais delicados, então fitas mais delicadas, né? Lâmpadas menores, módulos de LED e as luminárias também. Então, a gente tem que tirar partido disso, tirar proveito disso. Vou mostrar mais uma foto aqui. Deixa eu ver se eu mudando aqui. Tem uma reguinha aqui, ó. Eu coloco aqui. Obrigada. Eu já acendo pra vocês, porque essa fita, ela é bem legal. Olha, obrigada. Olha que bacana. A gente tem... Deixa eu tirar aqui. Essa fita de LED é um lançamento, é um equipamento que é a fita Kobe, né? Então, a gente, diferente da fita, acho que não tem uma outra fita aqui para mostrar para vocês, mas que tem as cápsulazinhas de LED, que é o que a gente conhece tradicionalmente, né? Ela tem a luz mais linear, uma luz mais contínua. Isso quer dizer que eu posso colar minha fita direto na minha marcenaria? Não. Porque tá vendo quando a gente olha, dá uma ofuscada, né? Deixa a luz mais contínua, a qualidade da fita ela é mais evoluída, é uma tecnologia mais avançada, mas é sempre bom a gente usar o perfil. Por quê? Por mais que aqui eu não tenha aquele LED marcado da fitinha de LED, a minha luz ela é mais intensa. Então, quando a gente olha diretamente para a fita, para a lâmpada e tal, dá uma ofuscada no olho. Eu tenho uma técnica muito fácil, assim, de ver se aquilo tá ofuscando. Olhou para a lâmpada, fechou o olho, veio aquele brilhinho, tá ofuscando. Então, a gente sempre tem que garantir também a qualidade, o bem-estar, né? O conforto visual para o cliente.
e no ambiente. Então, pensar também nesse índice de ofuscamento, como que aquilo vai ficar no ambiente, como que aquela luz vai estar. Outro erro também que as pessoas cometem muito é colocar lâmpadas e luminárias em cima de locais de permanência. O que seriam locais de permanência? Sofás, poltronas, bancada de maquiagem também, né? Uma lâmpada de foco. Por que isso? Imagina, quem aqui já passou por uma situação de estar num restaurante e tem uma luz bem em cima de você? Nossa, muito. O que você quer fazer quando você está nessa situação? Por que a gente vai fazer isso com o nosso cliente? Né? Por que eu vou colocar uma lâmpada em cima do meu sofá para ele sentar lá? Não, eu quero o quê? Trazer conforto, que ele fique lá horas, que ele sinta aconchego e se sinta bem naquele espaço. Então, usar... Para eu estar iluminada aqui, eu não preciso necessariamente ter um foco em cima de mim, né? Essa luz pode estar ao meu redor. Aliás, deve, né? Eu sempre falo para usar nos locais de circulação, né? Nos locais de passagem. E trazer essa luz para o espaço. Deixa eu passar as outras fotos aqui, que eu fui separando. Aqui, olha, e eu trouxe um ambiente aqui da casa para mostrar para vocês em relação à luz difusa. Então tem um plafond de luz difusa que dá essa luz aconchegante e acolhedora para o ambiente, e também eu tenho abajures. Então aqui, só que eu já tenho 2 camadas de iluminação. E legal falar que a gente tem que ver também em relação, muita gente fala, qual lâmpada eu uso, em qual luminária, como que eu vejo isso, como que eu sei. Aqui, ó, por exemplo, essa lâmpada, que é uma lâmpada bulbo, né, que veio para substituir a incandescente, ela fica toda iluminada. Ou seja, se eu colocar essa lâmpada numa luminária que vai me dar um foco, ela não vai ficar legal. Eu preciso o quê? De uma luminária mais espalhada, como a gente tem aqui na foto, né? Um plafond de tecido que dá essa luz mais... acho que tá até aqui, né? Essa luz mais aconchegante, e também a luminária de piso. Então a gente sempre analisar como que aquela luminária vai entregar essa luz, porque aí a gente consegue incluir e especificar o equipamento mais adequado. Nessa foto de cima foi uma casa cor que eu fiz, e aqui, gente, olha só como às vezes o conceito ele se sobressai, né, a solução. Aqui a gente só usou um perfil tipo esse, com fita de LED. É isso, não tem mais nada. Então, claro que tinha perfil todo assimétrico, perfil atrás da marcenaria, mas se a gente for analisar, assim, simploriamente falando, é perfil e fita de LED. E ficou uma iluminação super legal. Então, a gente não precisa também criar muitas coisas, ficar inventando muito para ter uma luz bacana. Passar outra aqui. Aqui, por exemplo, olha que legal. Efeito de luz difusa também. Um perfil embutido na marcenaria com uma fita de LED amarelada. Quando você entra na casa da pessoa, quando você faz um haul, eu sempre penso assim, qual que é a mensagem que eu quero passar, né? Olha, é o primeiro ambiente que você chega. Você está entrando na casa, você vem de um elevador com uma luz explosiva, super branca, desconfortável. Aí você chega no hall. Eu quero que a pessoa se sinta confortável, né? Que veja, já tem um impacto com aquilo. Então, criar sempre um efeito mais interessante. Eu amo fazer hall e lavabo porque a gente pode dar uma pirada, né? Dar uma ousada. Normalmente a decoração é mais diferenciada também, então usa mais cores mais sóbrias. A iluminação acaba sendo mais dramática também. Nesse hall, e sempre analisar o projeto, né? O que tem naquele projeto? Não adianta, por exemplo, um projeto super minimalista você encher de efeitos de iluminação. Então, a iluminação ela tem que acompanhar, né, o mesmo conceito de interiores. Nesse caso aqui, a gente tinha um pórtico de madeira, todo em folha, super bonito, como se fosse uma caixa mesmo. Imagina colocar 3 embutidos ali no meio. Ia ficar bom? Até ia, mas a gente pode mais, né? A gente pode criar um efeito mais interessante. O que a gente fez aqui? Marcou esse pórtico com um perfil de LED e uma fita mais amarelada. Uma dúvida que as pessoas sempre têm também é em relação a qual fita eu uso, quando eu uso, por que eu uso uma fita fraca, uma fita média, uma fita forte.
Para ficar mais didático, eu dividi a fita em 3 categorias. Então, baixo fluxo, médio fluxo e alto fluxo. Num hall de entrada, por exemplo, você quer uma luz eficiente de trabalho ou você quer uma luz mais cênica e mais dramática? Então, por que a gente vai colocar uma fita de alto fluxo? A fita de alto fluxo, ela se assemelha a uma fluorescente de LED, uma lâmpada fluorescente tradicional, só para vocês terem uma referência. E uma fita de baixo fluxo, como se fosse uma incandescente. Claro que a gente não pode comparar dessa forma, porque são, né, lâmpadas e tecnologias diferentes, mas só para vocês terem um pouco de referência em relação à quantidade de luz, né, quantidade de lúmens. Então, num hall, eu quero um efeito mais dramático, um efeito mais cênico. Já numa cozinha, eu quero uma luz mais acesa. Então, colocar uma fita muito fraquinha, com um fluxo luminoso baixo, eu falo assim, o arquiteto fala, meu cliente não entende de iluminação, não sei se ele vai gostar muito e tal. Gente, o cliente pode não entender, que tá tudo bem ele não entender, é o nosso papel, né, se fazer entender, mas ele sente quando a luz é ruim, ele sente quando aquele ambiente é desconfortável, e muitas vezes a gente não sabe dizer o porquê. Tô num ambiente muito branco, tal, uma luz muito acesa, você quer ir embora logo, a luz não te deixa confortável, não te deixa estar ali, né? Então, essa questão de sensação é impossível a pessoa não saber. Aqui, olha, eu trago um outro exemplo de luz frontal de bancada de maquiagem. Meu banheiro tá pronto, meu espelho tá pronto. Como que eu faço para colocar uma luz frontal? Você pode usar esse mesmo perfil, só que de sobrepor no espelho. Então, colar esse perfil, instalar de sobrepor no espelho para ter essa luz frontal, para ter uma luz boa para maquiagem, para bancada. É um crime colocar a luz no teto, na bancada de banheiro? Não, não é, tá? Não é um crime, mesmo porque às vezes seu espelho tá pronto, o cliente não gosta do espelho iluminado, você não tem como puxar o ponto ali, não é um crime, mas use a luz difusa, um perfil com uma luz difusa, porque a gente acaba não criando sombras no rosto. Então, se você usa uma luz muito de foco, a luz de foco é mais para destaque. Ali a gente não quer destacar, a gente quer uma luz mais eficiente, né? E aqui embaixo eu mostro uma luz na bancada do banheiro também mais difusa e atrás uma parede com cimento queimado. Então é legal também a gente ter, né, uma luz mais eficiente e uma luz mais cênica também de destaque para o nosso ambiente. Esse mix de efeitos é bem bacana. Aqui, olha, eu vou falar um pouco da luz direta. O que seria a luz direta? Quando a gente tem uma luz de foco e pontos mais específicos que a gente quer destacar, né? Então, primeira coisa que eu sempre falo pra gente na hora de fazer um projeto é assim, o que é importante na sua sala? Olha, eu tenho uma parede, uma obra de arte incrível. Beleza, vamos colocar aquilo em primeiro plano? Então, aqui vai ser o meu foco. Ao entrar, você quer que o cliente olhe para lá? Ou não, eu tenho um papel de parede incrível. Qual que é o seu destaque? Qual que é seu foco? Por quê? Se a gente ilumina tudo, a gente não ilumina nada. Se a gente destaca tudo, a gente não destaca nada. O que vai ser o ponto principal, né, daquele ambiente? Então, criar um foco de destaque é importante. Isso não quer dizer que o restante do seu ambiente vai estar escuro, não é isso. Mas ali, naquele foco que você determinou, a gente vai colocar uma luz de foco mais pontual, um fluxo mais alto, vai tratar como destaque mesmo, né? E essa luz direta, ela pode ser feita de várias formas, né? Um pendente mais baixo, ou uma luz de foco com uma angulação mais fechada, ou até às vezes arandelas, né, que dão essa luz de foco. Então a gente sempre criar essas situações. Aqui, olha, na primeira foto eu mostro o quarto aqui da casa molde, que a gente tem uma luz indireta em cima do forro de gesso, como se fosse uma sanca indireta, e 2 foquinhos na base da cama ali para peseira. É legal a gente criar também esse foco no quarto, né? Gente, pelo amor de Deus, nunca colocar lâmpada de foco em cima da cama. Sempre falo, se coloca no lugar da pessoa que vai usar aquele espaço, né? Peraí, vou deitar na cama e tem um foco bem em cima de mim.
vai ficar legal? Será que vai ficar confortável? Será que vai ser agradável? Será que não é melhor eu jogar para as laterais, um ângulo mais aberto e aquela luz está ali iluminando? Ou uma luz indireta que bate no teto e volta por reflexão? Então, ter essa delicadeza de se colocar, eu falo que é uma iluminação empática, de se colocar no lugar da pessoa, né? Como que aquilo vai funcionar? Como que aquele ambiente vai estar, né? Como que a pessoa vai se sentir ali? Isso, só da gente pensar dessa forma, evita que a gente cometa vários erros. E, gente, eu falo isso, mas assim, eu já trabalho com iluminação, é muito, mas não é, né? 14 anos, você fala, nossa, 14 anos, mas tem gente que trabalha muito mais tempo com arquitetura e tal. No começo da minha carreira, nossa, o que eu fiz de, assim, colocar a iluminação errada, lâmpada de foco em cima de cama. Então, eu aprendi mesmo quebrando a cara, né? Mas isso é muito bom, porque a gente vê o que é legal, o que não é, o que dá certo, o que não dá. Então, trazer também essa experiência pra vocês é bacana, sabe? Claro que, enfim, já tô vendo várias pessoas aqui que estão há anos no mercado e com certeza sabem dessas coisas, mas eu acho que é legal a gente trocar também essas figurinhas, né? Olha que legal esse hall. Aqui eu tenho uma luz indireta aqui na minha sanca na lateral. Meu hall tá iluminado, mas qual que é meu foco principal? É esse quadro. Então eu tenho um foco ali marcando e iluminando. Quando a gente quer iluminar quadro ou algum objeto assim específico, é sempre interessante a gente deslocar, trazer um pouquinho a luminária para trás. Então não deixar muito colada na parede, uns 45, 50 mais ou menos da parede, e dar uma inclinadinha, uma direcionada na luz. E aí a luz ela fica centralizada no quadro e fica super bonita, né? O que faz aquele olho que faz no gesso. É olho de Moscou. É bem legal. É uma peça super artesanal que ela é moldada e é feita no próprio gesso. Então a gente vê o tamanho do quadro, qual que é a angulação do meu LED que tem que ter ali para ficar exatamente a bola de luz, o espectro de iluminação no quadro. Quem já viu aqueles quadros muito grandes com uma bolinha pequena, ou um quadro muito pequeno com uma bola de luz grande, né? Isso é muito feio, isso é erro de angulação. Então, às vezes a pessoa não sabe qual ângulo de luz usar, eu vou usar 12 graus, 36 graus, acaba optando por um ângulo errado, um quadro muito pequeno com uma angulação grande, e aí cria esse efeito. Mas o olho de Moscou é bem legal, ele é feito especificamente para aquele quadro. Aí se você troca o quadro, tem que fazer a configuração de novo. E o legal da luz de foco, olha, é que a gente marca. Quando a gente tem um ângulo muito fechado, a gente cria espectro de luz no piso ou numa mesa de centro. Até eu ensino uma forma muito fácil de saber qual angulação a gente tem que usar nas lâmpadas através de desenho. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa de centro, eu quero saber qual ângulo de luz eu vou colocar, posiciono na minha vista o embutido, vamos ver se eu consigo explicar sem mostrar o desenho. Posiciono o meu embutido no meio, numa vista, e aí puxo o ângulo da lâmpada. 24 graus, um ângulo de 24 graus. Vejo aonde vai parar naquela mesa. Se a mesa for muito pequenininha e o meu espectro passar, esse meu triângulo passar, quer dizer que aquele ângulo está muito grande. Ou a gente faz o contrário, né? Eu tenho uma mesa, eu puxo o ângulo até o meu embutido e vejo qual que é o ângulo daquela lâmpada. Gente, é muito fácil. E pela própria vista a gente consegue fazer e aí já consegue especificar. Porque as lâmpadas têm várias especificações de angulação, né? E isso com LED é incrível. Porque antigamente, com incandescente, fluorescente, as especificações elas eram muito mais fechadas. Simplesmente a indústria pegava uma lâmpada e falava assim, tá aqui uma lâmpada pronta para você. Você quer uma R70? Então você vai ter um fluxo luminoso de 300 e poucos lumens, uma temperatura de cor de 2.700 e uma angulação de 8, 12 ou 24. Qual que você quer? Com o módulo de LED, que é a realidade hoje, né? A gente tem uma especificação muito mais aberta, como se a gente tivesse um cardápio. Eu quero uma lâmpada com 500 lumens, que se assemelha a uma dicróica, uma par 16, mas eu quero uma angulação de 10 graus e uma temperatura de cor de 3.000 kelvins. Você acha, e aí você ainda escolhe o seu IRC. É muito mais aberto, a gente tem que saber muito mais da especificação dos LEDs e das lâmpadas, mas te dá uma possibilidade muito maior de iluminação.
Por isso que a gente não pode atribuir o nosso conhecimento a um nome de lâmpada. Ai, cozinha, vou pôr par 20. Gente, pelo amor de Deus, não. Porque daqui a pouco não vai mais ter par 20, não vai mais ter dicrói, que é aí? A gente não sabe mais iluminar, né? Então é importante analisar essa questão da especificação. Até eu estava falando sobre HCL, vamos mostrar a questão da lâmpada Smart? Vamos. É muito legal também porque essa discussão sobre o HCL, que é a iluminação centrada no ser humano, o que ele discute? Entregar a luz certa, no momento certo, na intensidade certa e na tonalidade certa para a pessoa certa. É uma coisa assim muito legal. Só para contextualizar, o nosso corpo tem o ciclo circadiano, que é como se fosse o nosso... é o nosso relógio biológico que dura 24 horas. O nosso corpo e a nossa produção de hormônios, ele é guiado pela luz do sol. Então, se vocês começarem a reparar, começa a reparar nos próximos dias. A gente acorda, você não tá com uma energia muito alta, né? Aí o sol ele vai ficando a pino, então ele vai ficando mais branco e mais intenso, você fica com mais energia, que lá atrás era a hora que a gente saía para caçar, então você precisava ter mais disposição. Aí depois de umas 3 da tarde o sol vai baixando, ele vai ficando mais amarelado, menos intenso, porque começa a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono, abaixa a produção de cortisol, que é o hormônio em altos valores do estresse, mas também que te dá mais foco, te dá mais energia e tal. Porque a gente precisa se preparar para relaxar, para dormir. Se você muda com as megalópolis, com as grandes cidades, a gente mudou esse sistema, né? Então a gente fica exposto a uma luz muito branca até tarde da noite. Isso é muito prejudicial. Quem aqui já passou pela seguinte situação? Tô com sono, vou deitar, pego o celular e desperto. Quem aqui já passou por isso? Todo mundo, né? Todo mundo. O que acontece? Quando o nosso olho capta um espectro de luz branco ou azul, ele entende que é dia. Corta na hora a produção de melatonina e aumenta o cortisol. É dia, eu tenho que estar disposto, eu tenho que ir caçar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar aceso, eu tenho que estar com foco. Então, o HCL, ele traz essa discussão. Quando a gente vai trabalhar, você percebe que a luz do sol ela fica branca e intensa da meio-dia às 3 da tarde. Ou seja, o nosso corpo não é feito para ficar exposto a uma luz muito branca no dia todo. A gente tem a variação de tonalidade de branco. Então a gente tem que tentar recriar esse cenário. Ai, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou ter um circuito muito amarelo, um circuito menos amarelo e um circuito branco? Ruim, né? Num home office, por exemplo, a gente pode ter uma lâmpada Smart, que é o que a gente vai mostrar agora. A tecnologia hoje é muito legal, porque a gente tem o Tunnable White, então a gente consegue configurar a tonalidade do branco. Então a gente vai configurar mais amarelo, mais branco. Isso para home office, para escritório é muito legal. Porque realmente, às vezes a gente precisa de mais foco, mas vai caindo a noite, a gente quer uma luz mais confortável, mais aconchegante. E por isso que a gente não indica usar luz branca na casa, na residência. Quando que você vai para sua casa? Final de tarde, conviver com a sua família. Você vai ter uma luz branca no seu quarto, uma luz branca na sua sala, sabe? Então, entender essa dinâmica do corpo também explica muito dessa questão de, não pode usar luz branca no quarto. E a gente sai desse campo do não pode, né? Você explica por que não pode, por que não é indicado, né? Não é indicado por quê? Porque impacta na sua produção de hormônios, porque impacta no seu ciclo do sono, porque te afeta a sua saúde e bem-estar. Então, eu acho que isso é muito legal da gente saber. Por mais que seja uma coisa mais biológica, né? A iluminação tem muito essa parte social, a parte técnica, mas também tem a parte biológica. A gente impacta no nosso corpo. Gente, por isso que às vezes quando a gente está exposto muito à luz branca, você vai sentindo um pouco de dor de cabeça. Pelo menos acontece comigo, né? Desde manhã trabalhando. Infelizmente, meu home office ainda é a luz branca. Não ajustei ainda. Às vezes eu sinto no final do dia uma dor de cabeça, um cansaço visual. Essa exposição da luz branca deixa a gente meio cansado. Deixa. Né? Dor de cabeça. Deixa, você tem razão. O que acontece? Quando a gente fica numa luz muito branca, ela dá muito foco e muita atenção para o nosso corpo. Só que isso é exaustivo se a gente ficar por muito tempo ali, né? Então,
Por exemplo, por que é legal usar luz neutra em cozinha industrial? Você está exercendo... Quando a gente faz um movimento muito repetitivo, o nosso cérebro entra no modo automático. Ele é preguiçoso, quer economizar energia. Então, você tá lá cortando. Por que eu vou ficar prestando atenção no que eu tô fazendo? É a mesma coisa mesmo. O que acontece? Você entra no modo automático e aí causa os acidentes, né? Quem sempre faz o mesmo caminho pro trabalho e às vezes chega no trabalho e fala assim, meu Deus, como eu cheguei aqui. É isso, entrou no modo automático. A luz branca, ela não deixa que você entre nesse modo automático. Só que você ficar prestando atenção em uma atividade direto é exaustivo. Porque você tá ali, né? Prestando atenção, cortando e tal. Então é isso, te dá um pouco, muito mais cansaço. E a gente tem que prestar atenção no ofuscamento também. O que dá dor de cabeça é o ofuscamento. Então, se a luz tá bem aqui, olha, no seu olho, isso vai te dando dor de cabeça. E com o tempo pode ser prejudicial para a visão também. Fora do próprio computador. Por isso que eu sempre falo, em toda palestra que eu faço, gente, ativa o night shift de celular, aquela função de deixar a tela amarela. O meu tá configurado desde as 5h30 da tarde até 6 horas do outro dia. Justamente para a gente tentar amenizar um pouco essa questão do impacto, né, da luz artificial na nossa vida. Não quer dizer que a luz é ruim, não é isso, é só a gente saber usar na hora certa. Vamos mostrar para eles, Mia, a questão da lâmpada. Essa lâmpada Smart é muito legal, até essa daqui. É uma lâmpada que você controla a tonalidade do branco, então você deixa um mais branco ou mais amarelo, e também você pode colocar uma luz colorida. Isso é legal porque te dá mais versatilidade e você controla no seu próprio celular. Você pode unir várias lâmpadas numa mesma cena e você cria várias atmosferas para um mesmo ambiente. Hoje em dia usa-se muito esse tunnable white, essa questão dos brancos, né? De você configurar essa tonalidade de branco em clínicas e hospitais. Quando você perde a percepção lá de fora, você começa a não dormir direito, você não tem sono, você não tem fome. E recriar esse ambiente natural dentro das clínicas e dos hospitais faz com que o paciente se recupere mais rápido. Isso tem um estudo e acaba sendo muito legal. Essa tecnologia Smart eu acho bem bacana, super fácil de usar também. Você faz o pareamento da lâmpada, que vem o QR Code aqui, com o seu celular, e aí você consegue usar de acordo com o que você precisa. E aí acaba também com aquele problema de, putz, tem um home office no meio da minha sala. Vou ter uma luz neutra, vou ter uma luz amarela, vou ter essa diferença de tonalidade, que eu não gosto de diferença de tonalidade. Por que a gente tem um ambiente fluido e integrado e aí na luz a gente vai ter a diferença, né? Então a gente tem que manter essa integração. A luz traz integração para o espaço também. Traz fluidez, né? Então a gente acaba com isso e tem um circuito mais específico. Então você precisa de uma luz mais neutra, legal, a gente tem isso e consegue configurar, né? Isso é bem bacana. E isso só é possível por causa do LED, né, gente? Eu adoro o LED. Traz muitas possibilidades. Vou mostrar mais fotos por aqui. Alguém já conhecia a tecnologia Smart? Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha visto funcionar. Legal. É bem legal. Que bacana. E um tipo de iluminação que eu amo é a luz indireta. Se virassem pra mim hoje e falassem assim, Nicole, você só vai poder usar um tipo de iluminação, um efeito. Aí eu ia falar, luz indireta, com certeza. É gostosa, é acolhedora, a gente consegue recriar situações muito gostosas, deixar o ambiente mais gostoso, né? Qual que é a diferença? Tem muita gente que se confunde, né? Qual que é a diferença de uma luz indireta para uma luz difusa? A luz indireta, ela precisa de um plano rebatedor. Então, o teto, uma parede, um piso, um mobiliário, ela bate em um plano, em uma superfície e volta para reflexão para o ambiente. É muito legal, e erra quem diz que a gente só pode usar a luz indireta vinda do teto. Não, muito pelo contrário. A gente pode criar, por exemplo, nessa foto, olha, eu tenho uma arandela em cima da TV que me dá essa luz indireta que ilumina todo o espaço, e atrás eu tenho uma outra luz indireta,
mais decorativa, com uma arandela mais decorativa. Então, não só necessariamente a gente usa a luz indireta para uma luz funcional, a gente pode usar para uma luz mais intimista também. Esse é o bacana da iluminação, né? Dependendo do equipamento que você usa, você muda completamente o seu ambiente. E o que eu gosto muito é de usar do próprio mobiliário para criar essa iluminação. Nessa primeira foto, olha, eu tenho uma estante com uma luz indireta em cima que ilumina o espaço todo e depois eu tenho uma luz mais decorativa nas prateleiras. O meu teto tá limpo, eu não tenho nenhuma luminária no teto. Muito mais, eu amo isso também, amo. Muito mais interessante. Na foto de baixo, olha, eu uso também dessa marcenaria. Então, a minha luz ali do espaço, a luz que ilumina, né, a sala toda, tá nessas duas marcenarias. Ilumina o teto e volta por reflexão. E depois eu tenho umas caixinhas de sobrepor que me dão esse brilho mais gostoso. E você cria também um circuito 2. Você já conseguiu fazer algum ambiente funcional sem iluminação no teto? Só Já. com iluminação indireta? Já. Aceitam? Cozinha Sim. também? Cozinha também. Aliás, eu tô me mudando agora e aí eu vou fazer a minha casa, né? Na minha cozinha não vai ter luz no teto, Mas vai os ter só clientes nos têm armários. preconceito, né? Eu, Tem. pelo menos, enfrento isso, assim. Tem. Eu gosto de teto limpo, eu gosto de não pôr nada no teto, no máximo um cortineiro iluminado, alguma coisa assim. Mas as pessoas têm muito preconceito ainda, acham que vai ficar escuro, que não vai ficar bom, que não vão enxergar, cozinha, que não vai conseguir fazer comida. Sim. O que a gente tem que fazer nesse caso é usar uma fita de LED com fluxo luminoso alto, então, ou uma fita de alto fluxo ou até uma barra de LED. Pra você, porque quando a gente faz a luz indireta, você perde aí em 30%, 40% de fluxo, porque bate e volta, né? Esse caminho faz com que a gente perca iluminação. Então, colocar um fluxo mais alto. Você quer uma cozinha, você vai colocar um fluxo mais alto ali, mais do que você colocaria se fosse uma luz difusa, por exemplo. Mas dá sim, super. Dá muito pra fazer. Eu acredito que, assim, que nem você falou, né, do briefing, eu acredito que é muito mais você entender o seu cliente, como ele é hoje, para poder fazer um projeto, do que qualquer outra técnica, enfim. Porque a hora que você falou da luz indireta, eu particularmente eu gosto muito. Mas, por exemplo, hoje eu tenho uma lente no olho. Tá? E isso, num ambiente com pouca iluminação, eu não enxergo bem. Claro. E aí eu preciso de mais iluminação para isso. Porém, não é agradável, mas é uma necessidade, entendeu? Então, eu acho que quando você fala em necessidade e efeito, isso também é importante. Porque aí eu vejo a importância, talvez, de você ter, talvez, cenários, circuitos para poder resolver algumas situações, né? Sim. Não, é muito importante, porque hoje em dia a gente fala muito de ambientes multifuncionais, né? Então, na sala, você trabalha, você vê TV, você brinca com seus filhos, você almoça, você faz ginástica. Para cada uma dessas atividades, você precisa de um tipo de iluminação. Então, não adianta a gente deixar só uma atmosfera cênica. Essa divisão de circuitos é essencial mesmo para a gente conseguir criar cenários. Mas tem um preconceito assim, em relação à luz indireta, que ela sempre vai deixar o ambiente mais com uma luz mais baixinha. Não é verdade. A gente pode sim usar luz indireta para criar um efeito mais aceso, né? O que a gente tem que fazer? Usar um equipamento próprio para isso. Então, uma barra de alto fluxo, uma fita de alto fluxo, para conseguir trazer mais iluminação para aquele espaço. Mas dá sim. Eu vou mostrar isso no meu Instagram, minha cozinha que vai ser com luz indireta. E quando fala com relação a cores, a efeitos, né? O que você usa mais? Por exemplo, a luz amarela, né? Ela realmente traz uma outra vida. Mas, por exemplo, assim, você fala, mas não é uma realidade, ou é uma realidade, uma loja de roupa, enfim, algumas situações específicas. Como é que você resolve mais essa situação? Olha, por exemplo, eu acho que é muito importante quando a gente vai fazer loja, analisar primeiro o público-alvo e qual que é a intenção do cliente com aquela loja, né? Ele quer uma loja mais de departamento, então você não pode deixar o ambiente muito confortável, porque a pessoa vai ir lá, vai pegar a roupa, rapidinho, provar e vai embora, né? Esse é o conceito. E tá tudo bem também, não é certo e errado. Ou não, é uma loja que
o produto é mais caro, a pessoa vai ficar pensando se ela quer, se ela não quer, ela vai provar, ela vai não sei o quê. Então a gente tem que criar um ambiente que a pessoa se sinta bem. Com qual temperatura de cor você faz isso? Com a amarela. Mas isso não quer dizer que a luz vai ser ruim, mal iluminado, ou que você não vai ter uma fidelização boa de cores, né? Um dos maiores erros que eu vejo em lojas é você tem uma iluminação super boa na vitrine, só que aí quando você chega no provador, aquela luz em cima de você, a iluminação muito branca, que distorce a cor, aí você fala, poxa, mas não era um terracota na vitrine, agora tá laranja. Aí você desiste da compra. Então a iluminação, ela converte venda, ajuda na venda. Se você tem uma vitrine super bonita, primeiro que a gente tem que fazer com que o cliente entre na loja, né? Como que você faz isso? Chamando a atenção dele. Como que você chama a atenção? Iluminando a sua vitrine mais do que o entorno. Então aquela vitrine tem que estar mais iluminada do que o corredor do shopping, por exemplo. Se tiver muito apagada, a pessoa nem olha, né? Aí se interessa, olhou, entrou. Vou experimentar. Tô me sentindo bem, tô confortável. Chega no provador é ruim, você fala, putz, né? E aí, então, como que é um provador bom? Luz amarela, que deixa a gente confortável. E, gente, quem já percebeu que a gente fica muito mais bonito na luz do golden hour, aquela luz do pôr do sol? Não é? Por quê? A luz amarela, ela realça mais tons quentes e terrosos. A luz branca, tons frios e azuis. Do que a gente é feito? De sangue, a gente é vermelho. Por mais que você fale, minha pele é fria, mas o que tem embaixo da sua pele? Sangue. Por isso que a gente fica mais bonito no golden hour. A gente não tem azul, né? Branco para realçar. Na luz branca a gente fica o quê? Pálido, né? Então... Todo mundo odeia elevador. Exatamente. Agora, por que a luz do elevador é branca? Vamos combinar, né? Não faz sentido também, né? É estúpido. Não faz sentido. Então, num provador, você quer que a mulher, o homem se sinta bonito. Você vai colocar uma luz branca que vai deixar ele pálido? Você quer que ela se sinta confortável, que ela compre mais, que ela goste da roupa, que ela se sinta bem, né? Você vai colocar uma luz branca também, que cria essa impessoalidade? Então, qual que é a sensação que você quer? Sempre pensar na sensação. Qual que é a sensação? Qual que é a percepção? Qual que é a sua intenção com aquela iluminação? Isso muda, assim, completamente o nosso jogo. Quando a gente começa a pensar no efeito, na sensação que você quer passar, e não... A lâmpada e a luminária, eu vou pensar depois. Eu vou pensar se eu vou colocar uma fita de LED cobre, uma fita com pontinhos de LED, uma fluorescente, uma barra. Mas o que eu quero? Aquela luz difusa, indireta, que ilumina o corpo por completo e realça minhas roupas. É isso. Aí, como você vai criar isso, a gente vai ver depois. Faz sentido, gente, pra vocês? Faz todo sentido. Até pra gente comprar revestimento, né? Às vezes está exposto, eu passei isso ontem, estava exposto de uma forma. Quando você pôs no piso, muda totalmente a cor, né? O cliente já vai... Não, e pra loja também, né? Poxa, você trabalha com tecido, com revestimento. A gente tem que enxergar a cor real, né? Eu fiz o retrofit de uma loja super famosa de mobiliário. E aí a principal reclamação era: à noite os meus sofás cinzas parecem rosa. Eu já quase me ferrei com veludo por causa disso. Tá vendo? Tem que ir na luz do dia, senão, porque as lâmpadas são muito distorcidas na fidelização da cor, né? É desesperador. Mas aí é o quê? É investir numa lâmpada que tem o IRC mais próximo do 100, né? Claro. Ainda mais quando você trabalha com produto, né? Não. A loja tem disso. Não é? Não, gente, você não sabe, assim, muito pouco jogar o sofá fora. Não, e dá muita dó, né? Não, pois é. Mas uma coisa legal que ela falou da luz do dia, e você falando da iluminação, uma vez o cliente falou pra mim, e até a loja falou, vamos ver na luz do dia. Eu falei, não, tem que ver na luz que vai ter na sua casa. Porque na luz do dia vai estar uma cor, na sua casa vai estar outra. Então, eu falei, a gente tem que voltar e olhar para o projeto de iluminação e saber qual é a cor da lâmpada, porque senão muda tudo. O ideal é a né? luz da lâmpada ser fiel à luz do dia, que é a mais confortável. Não, é que eu digo assim, é que Não, mas daí a pessoa depende fica muito também, focada né? na Luz do dia pode ser a luz do sol da meio-dia que você não quer. Tudo é luz do na dia. sua casa. Aí fala assim, eu quero luz do dia. Aí eu falo assim, aí eu penso, né? Não vou falar.
Qual? Do nascer do sol, do meio-dia, do pôr do sol? Qual hora do dia? né? Mas eu entendo, porque é a luz, né? Mas assim, mas é que a gente tem que tirar isso um pouco da cabeça de, a luz do dia, a luz branca. Não, ela pode ser amarela também. A lâmpada artificial, ela quer imitar a luz do sol, em todas as temperaturas e intensidades. Então, por isso que a gente tem essa gama de amarelos também, né? E eu acho isso muito legal, assim, da gente... Como a natureza, né, mostra pra gente. A mesma coisa de iluminar jardim. Tô vendo aqui o jardim super bonito, iluminado, e é muito legal de falar isso. Às vezes a pessoa fala assim, é certo usar lâmpada verde no jardim? Aí... Se você quer valorizar o seu jardim, depende, né? Você quer valorizar o seu jardim ou você quer atingir tudo de uma cor? O que você quer? Qual que é a sua intenção? Não é que é errado, mas é que se a sua intenção é valorizar o seu paisagismo, então a luz verde não vai fazer isso. Porque simplesmente você está atingindo tudo com uma cor e um verde mais artificial. O que a gente quer ver quando a gente faz um jardim bacana? Todas aquelas nuances de verde, né? As tonalidades de verde e tal. E aí, se você joga uma cor ali, aquele verde fluorescente, você não vê nada disso. Então é isso. Qual que é a sua intenção? Você quer valorizar o jardim? Então não é o verde que você vai usar. Agora, eu quero criar um cenário, porque a marca tem o logo verde, é outra questão, né? Eu mostro aqui nessa primeira foto, gente, um banheiro com uma luz indireta dentro do box. E aí eu sempre pergunto, por que a gente não pode usar lâmpada de foco ou em cima de locais de permanência a gente coloca um ponto central dentro do box? Se é onde a gente vai ficar ali tomando banho e tal. Por que a gente faz isso, né? Por que você não pode deslocar a luminária, colocar um foco lavando a parede, valoriza o seu revestimento, volta por reflexão, ou uma luz indireta mais gostosa, criando um banho mais aconchegante, mais confortável. Tirar aquele foco de cima de você, né? Levar para iluminar uma superfície, uma parede, colocar um nicho iluminado, criar um ambiente mais gostoso para o cliente ali. Eu acho que isso faz total diferença. E isso não quer dizer que a minha bancada vai estar apagada, né? Não é isso. A gente põe uma luz eficiente na bancada, mas dentro do box eu tenho uma luz mais gostosa. E aqui embaixo eu tenho uma luz indireta no quarto. Uma coisa muito legal da luz indireta é que, às vezes, hoje em dia, né, principalmente que os apartamentos têm o pé direito baixo e os quartos são pequenos. Se você quiser ampliar aquele quarto, por exemplo, um quarto muito pequeno, a luz indireta, ela dá essa sensação, essa ilusão de ótica de ampliar o espaço, porque você ilumina o teto, parece que isso cresce. Ao contrário, por exemplo, de uma luz direta, porque você está focando mais a luz, então parece que aquele pé direito diminui. Isso é legal usar, esse artifício, né? Você diminuir a sua altura útil quando você tem um pé direito muito alto. Então você perde aquela imensidão, né? Aquela sensação de imensidão. Você traz a luz mais para perto de você. Ilumina onde você realmente precisa iluminar. Então eu gosto muito de usar esse artifício de luz indireta também em espaços muito pequenos. Outra coisa legal é usar luminárias lineares, que a gente alonga o espaço, né? Gente, eu queria agradecer, saber se alguém tem alguma pergunta. A gente já falou tudo, né? Não pare de falar, né? Que aula. Ai, que bom. Não paro de falar. Quando engato, vai. Queria agradecer todo mundo, a Gaia, a casa, conteúdo, todos vocês presentes. E aí a gente vai ficar mais um pouco aqui, quem tiver pergunta, quiser conversar. O pessoal que assistiu, bastante gente aqui também. Muito obrigada. A live vai ficar salva, né? A live vai ficar salva. Quem quiser ver, rever. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.